Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós chegamos hoje ao último dia da nossa Quaresma. E nesse dia celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A Igreja, com este domingo, ela conclui o tempo da Quaresma e, ao mesmo tempo, abre um tempo muito especial, que é a Semana Santa. Um tempo de nós experimentarmos e vivermos os mistérios que nos trouxeram a salvação. Os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que são o centro da nossa fé. Ao longo desse período da Quaresma, tenho certeza que você pode viver uma profunda experiência de Deus, da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade agindo sobre a sua vida. E ao mesmo tempo pode fazer uma experiência de si mesmo, uma experiência dos seus próprios esforços, da sua própria luta, da sua busca por Deus, mas também das próprias falhas, dos próprios limites e dos próprios defeitos que também talvez apareceram neste tempo da Quaresma. E isso é para mostrar que a Quaresma ela não é um tempo estanque, mas a nossa vida inteira ela é uma espécie de Quaresma. E é assim que deve ser vivida a nossa vida inteira. Através da Quaresma litúrgica, dos 40 dias que nós vivemos, nós nos preparamos para celebrar a Páscoa do Senhor também de maneira litúrgica. Mas, através da nossa vida, que é uma Quaresma continuada, nós nos preparamos para celebrar a Páscoa eterna, a Páscoa do céu, onde nós teremos o nosso encontro definitivo com Deus. Por isso, a Quaresma que se encerra nesse dia, ela deve ser continuada por nós, porque a nossa vida é uma Quaresma. Nós devemos continuar lutando para que nós agrademos a Deus e sejamos obedientes, façamos a sua vontade e nós o busquemos de todo o nosso coração. Devemos também procurar nos penitenciar, procurar também a contrição do coração, procurarmos a prática das virtudes e também crescer no amor ao próximo. Essas três realidades são as realidades que abrem para nós o caminho para o céu. São o caminho também para a santidade cristã, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e também fazermos da nossa vida uma perfeita entrega e uma oblação a Deus. A Igreja, neste dia, ela conclui o tempo da Quaresma e inicia a Semana Santa, nos lembrando que nós devemos estar sempre em comunhão com o Senhor. E nesse dia, a Igreja coloca diante de nós, no Domingo de Ramos, dois evangelhos. Um evangelho que nos mostra Jesus sendo acolhido efusivamente por uma multidão que, com ramos em suas mãos, grita Hosana ao Filho de Davi, reconhecendo Jesus como o Rei Messias que entra em Jerusalém. Mas depois, na mesma celebração, nós temos a proclamação do Evangelho em que uma multidão grita crucifica-o, crucifica-o, e troca o rei, troca Jesus por um assassino chamado Barrabás. Diante desta realidade da liturgia, desta dupla realidade, desta dupla face, nós somos convidados a tomar uma decisão. Nós queremos estar ao lado de qual multidão? Desta multidão que acolhe Jesus ou da multidão que o crucifica, que o condena e que o troca por coisas muito menores do que ele mesmo? Na segunda leitura da liturgia de hoje, do Domingo de Ramos, a Igreja coloca diante de nós um texto da carta de São Paulo aos Filipenses, em que mostra que Jesus Cristo, ele, para nos salvar, ele despojou de sua divindade e ele assumiu a nossa condição humana. E mais do que isso, ele se fez um escravo, ele se fez nosso escravo e ele aceitou ser pregado na cruz, ele morreu a morte que nós lhe demos, que a humanidade lhe ofereceu, porque a humanidade matou o próprio Deus. E aqui vai a grandeza do amor de Deus, porque Deus, morrendo pelas nossas próprias mãos humanas, ele morre nos perdoando. E algo que nós vemos desta leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, desse abaixamento de Cristo, desse despojamento de Cristo, é a sua profunda obediência à vontade de Deus. Ele se tornou obediente até a morte
e morte de cruz, nos vai dizer São Paulo. Por isso, nós também não temos outro caminho a não ser esse caminho de Cristo. O caminho da obediência a Deus, o caminho de ouvirmos os seus mandamentos. Na cruz, e ao deixar-se pregar e ao obedecer até o fim, Jesus ele faz o caminho contrário do caminho de Adão. Adão percorreu um caminho de desobediência a Deus e à vontade de Deus. E por isso ele trouxe o mal para todo mundo. Jesus ele percorre um caminho de obediência, ele experimenta as dores, o sofrimento no seu próprio corpo e com isso ele nos liberta. Adão, que era livre para fazer a vontade de Deus, deixou-se escravizar pelo pecado e permitiu com que o mal entrasse no mundo. Jesus escolhe o sofrimento, escolhe a dor, escolhe o caminho da obediência para nos tornar livres novamente. E agora, terminados os exercícios desta quaresma, nós somos chamados a continuar o nosso caminho de obediência a Deus. É isso que Deus quer de nós, a obediência a Ele. A palavra obediência, ela vem do latim e é a palavra audire. Audire lembra audição. Nós somos chamados a ouvir a voz de Deus. Nós já meditamos sobre isso quando falávamos do Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Agora nós somos chamados a continuar nesta quaresma prolongada que é a nossa vida, a escutarmos a voz de Deus e não tomarmos o caminho de Adão, o caminho da desobediência, mas tomarmos o caminho de Cristo, que é o caminho da obediência perfeita à vontade do Pai. Jesus nos mostra que o caminho para alcançarmos a salvação é o caminho do esvaziamento, do abaixamento para nós mesmos, para o nosso próprio orgulho. É o caminho de nós nos submetermos a Deus livremente para sermos, assim, pessoas que sejam restauradas por Ele e é um caminho também de entrega. Esta quaresma e a quaresma continuada da nossa vida quer nos fazer restaurar a nossa verdadeira condição de filhos de Deus. Que a quaresma não acabe para você no dia de hoje, mas que ela seja continuada através de uma busca de obediência a Deus. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou ao longo desses 40 dias, dessas meditações. Espero que através dessas meditações você possa ter crescido na fé, no amor a Deus, no amor ao próximo e aprendido a trilhar também o caminho da santidade. Deus te abençoe e muito obrigado por nos acompanhar e que Deus realmente, nesta Semana Santa, te ajude a reconhecer o grande amor com que você foi amado por Ele e fazer uma experiência profunda desse amor e restaurar toda a sua vida nesse amor de Deus. Se você quiser como sugestão um texto para meditação ao longo desse dia, você pode tomar o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. E como frase para meditação, você pode tomar essa: a vida é uma quaresma continuada até a Páscoa definitiva. Deus te abençoe.